Olá, tudo bem? Tudo na benção aí? Vamos meditar na palavra do Senhor hoje? Vamos lá? Hoje a palavra ela está baseada em Hebreus, na carta aos Hebreus, a partir do verso 5, do capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. A palavra de hoje vai tratar de um dos temas mais recorrentes da vida do ser humano, que é: todo mundo tem problema. Todo mundo tem defeito. É isso. E essa característica, ela não é apenas de um grupo de pessoas, de todo ser humano. Todo ser humano tem problemas. Todo ser humano tem fraquezas. E onde é que esse texto nos fala disso e como é a tratativa de Deus nesse que aparece nesse texto aqui? As curiosidades dele é o seguinte: primeiro, que ele coloca a figura de um sumo sacerdote, de uma autoridade espiritual, de alguém chamado, habilitado, de alguém escolhido para esta tarefa de representar o homem diante de Deus, para rogar por ele a bênção, rogar por ele perdão, rogar por ele aceitação. Mas acontece que esse sumo sacerdote aqui, ele também tem fraquezas, ele também tem pecados, ele também precisa ser aceito, ele também precisa receber o perdão e a bênção do Senhor. Bem, em que essas coisas se relacionam? Elas se relacionam porque muitas vezes o sacerdote, quando estão assim, entram na presença de Deus para o seu ofício sacerdotal e não estão reconhecidos do seu papel, da sua postura e da sua condição. É verdade. Quantos pastores, sacerdotes, estão vaidosos, estão orgulhosos, muitas vezes orgulhosos dos seus feitos, e não é um caso assim, único não. Lá na carta ao Apocalipse, ao escrever as igrejas, a gente vai vendo ali a personalidade, vai vendo a pessoa dos líderes. A uns Deus disse: você é laboroso, você é trabalhador, você não tem se esquecido do seu papel enquanto servo, mas quero te lembrar uma coisa: você esqueceu do seu primeiro amor. Esqueceu. Escreve para outro pastor: olha, você está dizendo que você não tem falta de nada, você está entendendo que você está rico confortavelmente aí na sua condição de vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu recomendo que você compre de mim colírio para os seus olhos, para que você possa enxergar. Você compre de mim ouro e prata para que você possa se enriquecer, porque você, na minha presença espiritualmente, você está em trapos, vestido de trapos. Você é pobre, você é cego, você está nu. Então, o sacerdote, ele deve enxergar a sua condição. E é claro que essa palavra, o apóstolo Pedro diz que a nação santa, o sacerdócio real, nós que estamos em Cristo, é que exercemos esse papel. Portanto, a figura do sumo sacerdote que nós temos, e que deve ser lembrada a todos nós, que essa função é nossa, é a função da igreja. Nós somos o sacerdócio de Deus aqui na terra. Somos nós que proclamamos a mensagem do Senhor.
Somos nós que proclamamos a vida do Senhor Jesus Cristo, que o perdão, que a bênção, que a graça está no Senhor Jesus Cristo. E é isso que a igreja vem fazendo desde os seus primórdios até o dia de hoje, fará até aquele dia, né? Que estaremos todos nós na presença do Senhor. Então, a igreja ela cumpre esse papel. Nós devemos então lembrar, né, de que no nosso compromisso com o Senhor, mas nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Se espiritualmente somos os sacerdotes do Senhor, se estamos na presença do Senhor, nós não podemos nos esquecer, né, da nossa humanidade. E é desta falando, cercada de fraquezas. Mesmo. Assim, vivendo uma inconsciência, uma falta de noção de que a nossa vida ela não se resume à adoração que nós fazemos no culto. Nós temos uma vida como homens e mulheres. E quando nós nos confrontamos com essa situação, né, de ver quem nós somos, de fato causa em nós assim, um desânimo muito grande, a gente, nem todos nós sabemos viver com essa contradição, né? Quantos de nós se entende que está sendo falso, que não está sendo um servo de Deus, que não está sendo correto diante de Deus, correto dos homens, porque tem essa dualidade. Então nós não podemos nos esquecer, querido, que de fato tem essa velha natureza ainda em nós, que muitas vezes se manifesta, né, que nos faz esquecer, nos tira do sério, né, da pessoa, do novo, do nascido de novo, aquele que está em Cristo Jesus. Quanto a isso, não devemos desanimar. Mas o apóstolo Paulo fala assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu marcho para o alvo. É isso que nós devemos fazer, marchar para o alvo. Isso que vamos estar acertando muito, graças a Deus por isso. Outros dias, nem acertando tanto assim, né? Com as nossas contradições, incoerências, mas importa que a gente continue caminhando no Senhor, nos aprimorando em Cristo Jesus. Então, essa primeira parte do texto que nós lemos, ela fala da responsabilidade que o sacerdote tem de oferecer sacrifícios a Deus pelo povo, mas fala também que ele tem que oferecer sacrifícios a si. O que é que nos fala disso? Nos fala de uma consciência do sacerdote. Que um homem, que a mulher de Deus deve ter, ele não pode esquecer de quem ele é. Eu acho interessante aqui nesse texto é que ele fala uma segunda lição, e que nós também nos esquecemos dela. É que ele diz assim, e porque ele está rodeado de fraqueza, e uma vez oferecendo sacrifícios por si, ou seja, reconhecido de quem ele é, reconhecido da sua condição, ele possa se compadecer do outro. Ele possa se compadecer por o povo para quem ele vai prestar um sacrifício? Ao Senhor. Para quem ele vai rogar perdão? Para quem ele vai rogar a bênção? Para quem ele vai rogar a aceitação? Então, a primeira coisa, o sacerdote ele tem que estar consciente de quem ele é, que ele está rodeado de fraquezas, mas que uma vez chamado por Deus, ele está então habilitado para entrar na presença do Senhor e oferecer sacrifícios para si, mas cumpre a ele a obrigação sacerdotal de oferecer sacrifício para os outros, de levar o Senhor, né, tanta gente que desconhece da vida do Senhor, que desconhece o Senhor. Então esse é o papel do sacerdote, esse é o papel da igreja. Então a igreja, ela deve reconhecer o seu papel sacerdotal, mas ela tem que reconhecer quem ela é. A igreja do Senhor, formada por homens e formada por mulheres, absolutamente de perfeitos, enquanto os seres humanos não tem nada. O perfeito que está em nós é Cristo Jesus. Que a perfeição em nós se chama o Espírito Santo. Aí sim, agora, enquanto João Lucas, enquanto você, não tem nada de perfeito. E a segunda coisa que deve fazer, que nós devemos reconhecer, é que nós temos que ter compaixão, misericórdia, reconhecidos da fraqueza que nós temos.
Então, assim como na igreja do Apocalipse, em outras igrejas primitivas, escrevia as cartas para elas, dizendo para elas que elas deveriam ter consciência de quem ela era, e se uma vez desconhecendo isso, né, se ficamos vaidosos, ficamos orgulhosos, muitas vezes nós apresentamos também uma faceta de uma personalidade que ainda não foi tratada pelo Senhor, ou que nós vemos em nós uma atitude que não está concorde com o fato de reconhecer a sua própria fraqueza, é que nós nos tornamos muito exigentes para com os outros. Mas só que nós somos imperfeitos também, e muitas vezes não conseguimos cumprir aquilo que nós estamos exigindo. Então, a fraqueza que o sacerdote tem deve trazer a ele compaixão pelos outros, ou seja, o reconhecimento das nossas fraquezas. Não deve trazer em nós um outro sentimento que não seja compaixão, mas muitos, né, e quantas vezes nós mesmos, né, nós escondemos a nossa fraqueza e nos tornamos assim, gente tão exigente com tantas coisas, nos tornamos tão injustos em tantas coisas. Reconhecer a sua própria fraqueza necessariamente em Cristo Jesus é ter compaixão. Então, a nossa fraqueza, os nossos problemas, eles devem trazer, juntar a nós valores. A compaixão é uma delas. Mesmo? E nas cartas escritas às igrejas, o que nós percebemos, né, que a orientação ali que os irmãos davam aos demais é que eles, como por exemplo Tiago, né, que diz que a tribulação, que o problema, que as questões, né, elas trazem a nós esperança. E a esperança, ela traz a nós a paciência, traz a nós a fé. Então, o que ele está dizendo? Dizendo que as nossas tribulações, nossos problemas, em que a gente vê as nossas fraquezas, a nossa falta de consciência, né, muitas vezes do que fazer, não é mesmo? Como as coisas que do nosso comportamento, da nossa vida, que vão aparecendo diante de nós, estas coisas que nos causam tantos sofrimentos, elas devem agregar à nossa vida valores. Valores. Assim como no sacerdócio, né? O sacerdote, quando chega diante do Senhor, né, o sumo sacerdote no passado, que ele chegava diante de Deus, o que ele deveria trazer? Ele deveria trazer a consciência dos seus próprios atos. Então, oferecer um sacrifício para si e depois oferecer um sacrifício para o povo. Nós, na nossa vida, nós temos que ter as nossas tribulações, os sofrimentos de Cristo na nossa vida, elas devem agregar à nossa vida valores. Já falamos de alguns: a esperança, a fé, a paciência, a compaixão, não é mesmo? Agregar valores. E o apóstolo Pedro, ele escreve também à igreja, alertando de uma coisa. Ele diz assim: olha, irmãos, que ninguém sofra, que ninguém tenha problemas, que ninguém enfrente dificuldades por ser desonesto, por ser mentiroso, por ser blasfemo, por ter um mau comportamento, que ninguém seja atormentado, tenha problemas na sua vida por estar fazendo alguma coisa que está humanamente, moralmente equivocado. Mas sofrimento é sofrimento de Cristo, não, hein? A pessoa fala uma mentira a respeito da vida de alguém, né? Ali é descoberto essa mentira. Toda aflição que ele vai sofrer a partir das cobranças que ele vai ter, aí sofrimento é sofrimento de Cristo. Não é, né? O Pedro estava dizendo, os sofrimentos são de Cristo, ou seja, ele mesmo explica lá na sua carta. E nós somos bem-aventurados, estamos sendo perseguidos, provados, por ter na nossa vida os valores da fé. Coisa bonita é quando alguém sofre uma perseguição por causa de Cristo, o amor a Cristo, sua fé no Senhor, né? Botar do lado ali correto em muitas coisas que vê, né? E que como profeta do Senhor ali abre os olhos, olha, isso eu não concordo, isso não é do Senhor, isso não vai trazer bem-aventurança para nós. Então, quando ele é perseguido por uma atitude como essa, o apóstolo Pedro diz, olha, muito bem, esses são os sofrimentos de Cristo,
Agora, se nós estamos sofrendo por sermos preguiçosos, dolentes, irresponsáveis, não, esse sofrimento não é de Cristo. Esse não é não. E esse sofrimento não agrega valor, não. Não agrega nada para a nossa vida, a não ser dores na nossa própria carne. Mesmo. Então, o que ele está dizendo é, olha, a provação, os problemas, quando são sofrimentos de Cristo, né? Quando é um tratamento de Deus na nossa vida e reconhecemos isso, e nos quebrantamos quanto a isso, nos humilhamos em relação a essa disciplina do Senhor, glória a Deus, está agregando a nossa vida e ela está nos qualificando para sermos sumos sacerdotes, para assumirmos o papel de sacerdotes. Esse sofrimento não nos descredencia a estarmos na presença do Senhor, né? Não nos descredenciam para estar nas mãos do Senhor, para que Ele para que nós, sendo feita a vontade dEle, possamos cumprir aquilo que Ele tem determinado para nós. Agora, o sofrimento que nos desqualifica, nós já sabemos quais são, né? Às vezes, o interesse dissociado da vontade de Deus, muitas vezes uma obstinação em coisas que não tem nada a ver com a vida de Deus, uma desobediência constante, uma rebeldia permanente. Não, isso não glorifica o Senhor. E certamente que essas coisas não agregam valor. Então, querido, nós, né, na nossa caminhada, tenhamos a consciência que o Senhor nos chamou para o sacerdócio, para sermos a nação santa do Senhor, mas que, diante do Senhor, reconheçamos também que nós, enquanto seres humanos, necessitamos sermos tratados pelo Senhor por causa das nossas fraquezas, mesmo. Assim como as fraquezas daquele sumo sacerdote no passado, como Arão no passado, que se achegava diante do Senhor como sumo sacerdote ali, para interceder pelo povo. O fato dele ser quem ele era, suas fraquezas, não o descredenciava para estar no exercício do seu sacerdócio. Assim também, dias de hoje, as nossas dificuldades, as nossas questões, as nossas fraquezas, elas não nos descredenciam para continuarmos sendo as testemunhas do Senhor. Só que, às vezes, entendendo, devemos das nossas limitações, das nossas imperfeições, e que por causa delas, uma vez chamados pelo Senhor, devemos ter compaixão pelos outros. A outra questão é que as nossas dificuldades, né, as nossas questões, né, diante do Senhor, elas devem ser transformadas nos sofrimentos de Cristo, para que elas venham agregar à nossa vida a paciência, a justiça, a vida, a visão de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo, né? E daí temos compaixão. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe na sua vida, te fortaleça e te ajude. A palavra do Senhor te sensibilize, que a presença do Senhor te sensibilize permanentemente para você cumprir o seu papel e estarmos quites com compromisso de vida com o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é amoroso e misericordioso. O Senhor tem acrescentado à nossa vida conhecimento do Senhor, ó Pai, conhecimento dos teus valores. E nós somos participantes do sofrimento de Cristo, graças a Deus e Senhor. Ó Pai, eu rogo nesta hora, Senhor, para aquele que me ouve nesta hora, Senhor, que o Senhor acrescente a vida dele dias de graça, dias de unção, dias de vida no Senhor. Que ninguém se desanime, Senhor, por ser fraco, por enfrentar tantos problemas, por muitas vezes Senhor, ser problemas em tantas situações. Mas ao contrário, Senhor, que nós nos animemos, assim como o Senhor, ó Pai, assim como o Senhor, que permanentemente clamava ao Pai que lhe concedesse firmeza, que lhe concedesse o Espírito Santo para que pudesse concluir o seu chamado. Assim também nós, Senhor, nessa noite clamamos, sim, Senhor, nos ajuda a cumprir o nosso chamado. Pai, nos preocuparmos com a Tua vontade e sermos uma bênção nas Tuas mãos. Sim, faze de nós gente misericordiosa e servos do Senhor,
que se compadece, porque se compadece, intercede, clama e que se esforça por fazer a tua vontade. É como lhe peço essa noite, com a tua bênção. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida, tá valendo? Um abração para você. Você é forte e corajoso. Bacana? Deus te abençoe. Tchau.